Capítulo 8 – A nova psicanálise. Conforme explicamos nos capítulos precedentes, os instintos são automatismos adquiridos nas vidas precedentes, os quais são gravados no subconsciente, onde o psicanalista pode ler o que foi vivido pelo indivíduo no passado. É nesta experimentação por ele vivida que se baseia o processo de construção da personalidade observado pelo médico. Então, como podemos ver, a ideia de pesquisa no terreno existente antes do nascimento físico é fundamental em psicanálise, que sem tal informação não pode entender o presente, pois este é consequência daquele passado, no qual apoia as suas raízes. Eis então que uma das características mais importantes da nova psicanálise apresentada aqui é essa penetração no terreno pré-natal, conceito inexistente na psicanálise clássica atual. O tipo desta ciência que aqui oferecemos é mais completo e integrado pelo fato de procurar reconstruir toda a história da personalidade, seguindo o processo de sua formação e levando em conta elementos que escapam à psicanálise hoje praticada. O subconsciente contém um mundo muito mais vasto do que se julga, abrangendo um imenso passado, no qual o ser viveu incontáveis experiências que constituem a sua atual sabedoria inata, diferente para cada um, conforme o caminho por ele percorrido. Sem dúvida, a parte da psicanálise que mais interessa na prática é o tratamento das neuroses e complexos. Por isso, o próprio Freud preferiu deixar de lado o aspecto filosófico e espiritual da psicanálise, desconsiderando o problema das causas longínquas e se dirigindo para o seu lado prático, com foco no tratamento. E foi isto que tornou Freud popular. Acontece, porém, que também esse problema prático não pode ser resolvido se não tiver como base para se apoiar uma teoria fundamental, com um sistema filosófico completo que tudo oriente no seio do funcionamento universal, sem o que qualquer ação será uma tentativa cega, porque carecerá dos seus princípios diretivos, que só o conhecimento do plano geral da vida pode oferecer. A ciência descobriu leis particulares, mas por não levar em conta o fato de que elas funcionam dentro de uma lei maior, universal, que abrange e coordena todas elas, não foi capaz de entendê-las no seu verdadeiro valor, nem colocá-las em ação no terreno da prática, permanecendo assim no estado de incerteza de quem não conhece todo o problema. Assim como cada fenômeno menor processa-se em função de fenômenos maiores, também cada problema particular não pode ser resolvido senão em função do conhecimento do problema universal e de sua solução. Então, o problema de se achar um tratamento certo para as doenças psíquicas e espirituais não é solúvel senão em função da solução de outros problemas mais vastos, que dizem respeito ao conhecimento da natureza da personalidade, da técnica de sua construção, da finalidade de tal processo evolutivo, da leitura do passado pré-natal escrito no subconsciente, etc. Trata-se de curar um sofrimento, portanto, é indispensável conhecer o que é a dor,
Qual a razão de sua existência? Por que ela aparece num dado momento? Qual é a sua origem e que função ela exerce no plano geral da existência? Uma verdadeira psicanálise, se quiser ser completa, deve abranger horizontes de amplitude bem maior que os atuais. Ela tem que ser entendida não só como fenômeno psicológico, mas também como fenômeno ético, religioso, biológico, evolutivo, social, etc. A psicanálise original de Sigmund Freud recebeu sucessivas modificações e desenvolvimentos por Adler, Ranke, Jung, Steckel, etc. Freud viu na personalidade humana, antes de tudo, o elemento sexo, cujos impulsos foram considerados por ele como fator fundamental. Seu seguidor, Jung, respondeu-lhe que, abre aspas, o cérebro não pode ser somente um apêndice das glândulas genitais, fecha aspas. Assim, Jung substituiu a concepção feminina da personalidade humana, baseada no instinto sexual, pela concepção masculina, baseada na vontade de domínio. Cada um dos dois cientistas viu um dos dois aspectos fundamentais e complementares do mesmo fenômeno, de modo que não se contradisseram, mas sim completaram-se. A personalidade humana é um conjunto de dois elementos ou aspectos, um relativo ao macho e outro relativo à fêmea, que constituem o espírito de luta para a função biológica da conquista e o espírito de bondade e amor para a função biológica da proteção e conservação. O primeiro impulso executa a tarefa da defesa para a afirmação e sobrevivência do indivíduo. O segundo impulso assegura a continuação da raça. Era inevitável que na psicanálise aparecesse e se revelasse o fato da existência destas duas funções fundamentais da vida, assumindo as duas posições, a do macho e a da fêmea. Mas eis que o próprio Jung encaminhou-se para uma concepção mais vasta, referindo-se aos princípios gerais de uma lei superior. No seu livro O Arquétipo é uma Presença Eterna, Jung explica o seguinte, abre aspas, muitas neuroses do homem moderno nascem de ofensas que o consciente gerou nos arquétipos. Então, estes reagem do inconsciente, perturbando o equilíbrio psíquico do indivíduo. Atinge-se a cura, ajudando o doente a individuar os símbolos do seu próprio subconsciente. Fecha aspas. Deste modo, assim como nós, Jung admite antes de tudo que a ação saia do consciente, mas faz isso sem explicar que este fato representa, como já dissemos, a parte ativa do processo da construção do eu. A ideia mais importante da afirmação de Jung é que as neuroses nascem de ofensas geradas pelo consciente nos arquétipos. Isto corresponde ao nosso conceito de violação da ordem da lei de Deus, já explicado por nós no livro Queda e Salvação. Corresponde também à nossa afirmação de que a desobediência a essa lei representa uma ofensa contra a qual ela reage, devolvendo-a ao violador na forma de dor, que é, neste caso, a desordem da neurose. Mas Jung não explica a técnica desse fenômeno. Neste caso, porém,
também não pôde deixar de aparecer e se revelar na psicanálise o fato de existir uma lei que é a base da estrutura do universo e que dirige o seu funcionamento. Os arquétipos equivalem ao que chamamos de imutáveis princípios da lei. A reação surge daquele mundo que para o homem ignorante é o inconsciente, pois está situado acima do seu conhecimento ou consciência, que representa a sua forma mental, na qual está contida toda a sua sabedoria, adquirida pela sua experiência passada no trabalho de construção do eu. O resultado da violação, como reação da lei, é uma perturbação que altera o equilíbrio psíquico do indivíduo. O efeito é da mesma natureza da causa. A lei devolve ao ser que desobedece à ordem o mesmo choque que a desordem dele lançou contra a lei e que agora, ricocheteando para trás, volta ao ofensor. Eis que as doenças nervosas e psicopáticas constituem o choque resultante da reação da lei, que restitui o mesmo mal da violação e desequilíbrio gerado pelo indivíduo dentro dela e, portanto, dentro de si mesmo. Assim, justamente esse impulso negativo que o ser, no âmbito da sua liberdade, movimentou em sentido errado, lançando-o em sentido anti-lei e, portanto, anti-vida, repercute nele agora e o fere no espírito. Como já frisamos, um complexo é uma queimadura do espírito, que fica magoado pelo choque de tal reação, a qual, sendo de natureza negativa, produz uma doença no organismo mental, um trauma psíquico, uma ferida na alma, originando uma dor naquele ponto, com todas as suas consequências, cerebrais, nervosas e até mesmo físicas. Eis o que é a neurose, a psicose, etc. Depois que a livre vontade do ser movimentou o primeiro impulso, todas as consequências, até atingir finalmente a doença, desenvolvem-se automaticamente, em forma determinística, fora da vontade e da liberdade do indivíduo. É por isso que neuroses e complexos manifestam-se através de automatismos situados fora do controle da consciência. Esta é a razão pela qual Jung teve de afirmar que a cura é atingida ajudando-se o paciente a individuar os símbolos de seu subconsciente. Isto porque assim é possível, a partir do conhecimento da natureza dos atuais impulsos do subconsciente, deduzir a natureza das causas determinantes de sua origem no passado, observando agora aquilo que, como consequência, surge do subconsciente, cuja expressão realiza-se por símbolos ou imagens, e não por processos conscientes racionais. Dado que o tratamento tem que se dirigir não contra os efeitos, mas sobretudo contra as suas causas, para endireitá-las e assim neutralizar o mal na sua fonte, podemos agora determinar qual deve ser a solução do problema, porque já conhecemos a sua origem. A solução deverá, então, consistir em contrapor novos impulsos volitivos na direção correta, em sentido oposto àqueles lançados na direção errada no passado, para poder assim corrigi-los. Trata-se de dirigir a atividade do paciente, fazendo que ele, ao invés de se arruinar, atuando em sentido negativo contra a lei, atue em sentido positivo, conforme a lei, para se salvar.
Este novo caminho para se aproximar novamente da lei pode, assim, constituir o tratamento para o caminho de afastamento anterior, estabelecendo com o novo processo de obediência a possibilidade de curar o precedente caminho de revolta. Neste ponto, onde aparece uma terapia mais ampla e integral, Jung parou. A porta de uma psicanálise mais profunda estava aberta, mas ele não entrou. Não podia, porque, não levando em conta as vidas precedentes, escapava dele toda a possibilidade de pesquisa no terreno do passado pré-natal, justamente aquele que mais interessa, pois nele se encontram as primeiras causas da doença, as quais o tratamento tem que corrigir, determinando no paciente impulsos opostos. Além disso, faltava para Jung, como já mencionamos, um sistema universal para se dirigir nessa pesquisa, uma visão cósmica que explicasse qual é a finalidade da vida e de sua evolução, mostrando o futuro à espera do ser no seu desenvolvimento, pelo qual ele é levado do antissistema ao sistema. Somente provido de tal premissa, conhecendo a técnica da construção da personalidade e levando em conta não somente o passado do eu, mas também o futuro que o espera, é possível curar os pontos errados no velho tipo, destruindo-os com a substituição por um novo, sabendo identificar, segundo a lei, o que está certo e o que está errado, o que gera saúde e o que traz doença. A esta altura, o terreno do superconsciente, onde se realizam as novas construções do eu, é justamente aquele no qual a psicanálise tem que entrar, usando a técnica da superação evolutiva e praticando o tratamento de neuroses pela estranha via da sublimação, a qual, sendo desconhecida pela ciência positiva, ainda está limitada ao terreno da ética e das religiões. Então, a doença pode ser resolvida em sentido evolutivo, cortando o mal pela raiz, através do amadurecimento do indivíduo, que se desloca do seu nível biológico para outro superior, com todas as consequências decorrentes. Isto será melhor explicado mais adiante. Eis então que chegamos a uma nova psicanálise, concebida de outra maneira. Trata-se de uma ciência que, observando os produtos instintivos surgidos do subconsciente, procura reconstruir a história passada do indivíduo, identificando onde e como, ao longo do seu caminho evolutivo, ele se movimentou em sentido errado diante da lei, que é o ponto de referência em relação ao qual se pode julgar. A doença da neurose é um efeito desse movimento em sentido anti-lei, constituindo a sua fatal consequência como sofrimento, que resulta de cada violação. Se a causa foi a desobediência que gera a desordem, o remédio está na obediência, que reconstrói a ordem. O tratamento consiste na reintegração dessa ordem, da qual dependem a saúde e o bem-estar, neutralizando assim a desordem, da qual dependem a doença e a dor. Já explicamos bastante os princípios nos quais se baseia essa interdependência entre erro e sofrimento, entre o conceito de pecado e o de penitência. Pode-se, então, reconstituir o equilíbrio psíquico do indivíduo através da correção do erro, que foi a causa, eliminando assim a doença, que é o efeito. Vemos, então, que a psicanálise
antes de tudo, deve conhecer o conteúdo da lei, a fim de se orientar no tratamento. Assim, ao lado do elemento psicológico e biológico, nessa ciência entram o elemento filosófico, o ético e o religioso. Já existe na medicina psicossomática uma nova tendência revolucionária que sustenta a existência de um liame entre distúrbios emotivos e distúrbios físicos. Eis então que a própria medicina, apoiando-se na psicanálise, procura entender por novos caminhos o significado da doença, afirmando que o indivíduo adoece porque naquele ponto houve uma culpa, pela qual ele se colocou numa posição errada, contra as leis da vida. Culpamos os micróbios, o regime ou o ambiente, mas estes fatores podem ser somente as causas próximas, de caráter secundário, enquanto as verdadeiras, aquelas fundamentais, são mais remotas e profundas. É verdade que a ciência poderia objetar que por esse caminho nos afastamos daquela realidade suscetível de observação direta e de controle experimental imediato. Mas também é verdade que a ciência, pelo fato de seguir o seu caminho positivo, desconsidera elementos cuja influência pode ser de fundamental importância para a doença e o seu tratamento, sendo este o ponto de maior interesse para a própria ciência. Mudam assim o conceito de doença e o método utilizado para o seu tratamento. Eis uma medicina que levaria em conta também o elemento moral e espiritual, tratando o ser humano não como um organismo somente animal, mas sim no seu aspecto completo, que constitui um conjunto físico e psíquico ao mesmo tempo. Pode-se, assim, concluir que a doença é um deslocamento resultante de forças mal dirigidas, que levam elementos a se colocarem fora do seu devido lugar. Assim, se a doença representa uma desordem e nos mostra pela sua natureza qual foi o tipo particular e específico dessa desordem, então, implicitamente, ela nos indica qual deverá ser o tipo particular e específico de tratamento necessário para reconstruir naquele ponto a ordem violada. E há mais ainda para quem entendeu o conceito de doença perante a lei, em função dos seus princípios fundamentais de equilíbrio e de justiça. Pode-se concluir, então, que se a primeira causa de uma doença foi um impulso negativo de desordem e desequilíbrio, um movimento contra as leis da vida, também chamado culpa ou pecado no plano ético, então a própria doença não somente representa, na forma de dor, conforme já demonstramos, a lógica consequência do erro, cumprindo a justa e fatal reação compensadora por parte da lei, mas também constitui o pagamento da dívida, a devida penitência pela culpa, a necessária expiação, a correção do erro, a forma mais adequada para reconstituir a ordem e o equilíbrio. Então, o tratamento do doente está na própria doença, que é de fato um mal, como julga a ciência, mas isto somente no momento de sua gênese pelo erro, porquanto, na sua fase de amadurecimento atual do processo, constitui um mal saudável, um curativo necessário. Portanto, suprimi-lo só nos seus efeitos, sem conhecer as causas para eliminá-las, como faz a medicina,
significa sufocar o natural descarregamento do mau impulso, que assim, impedido de se desabafar, é constrangido a se concentrar, comprimindo-se até chegar a uma nova explosão, a qual lhe é indispensável devido ao impulso equilibrante da lei. Isto muda os atuais conceitos de doença e de seu tratamento. Se fecharmos esta válvula de segurança que é a doença, esta mesma doença acabará explodindo de novo. Assim, se em vez de neutralizar as suas causas, cortando na raiz o impulso que gera a doença, procurarmos eliminar somente os efeitos, tentando suprimi-los à força, através do tratamento apenas dos últimos resultados que vemos, ignorando as suas origens longínquas, acabaremos gerando com tal método sempre novas doenças. Para a ciência positiva, tal conceito pode parecer fantasia fora da realidade. No entanto, não é exatamente isto o que está acontecendo no mundo atual, onde, ao lado de tantas descobertas e de doenças vencidas, surgem sempre outras, em novas e diferentes formas. E como a ciência explica esse fato? Cabe à psicanálise descobrir as causas longínquas, porque na interdependência espírito-corpo pode haver doenças físicas dependentes de causas psíquicas, ligadas à estrutura da personalidade, que o indivíduo construiu no seu longo passado. Eis então que para resolver um caso pode ser necessária, ao lado do diagnóstico médico, uma análise por parte do psicanalista, porque o ser humano é uma unidade bipolar indivisível, não sendo possível tratar-se artificialmente uma doença orgânica como um fenômeno isolado, sem levar em conta a sua correspondente parte espiritual. A moral desta conversa é que o primeiro remédio está em não ter merecido a doença com os nossos erros. Uma vez, porém, que eles tenham sido cometidos e, por isso, escritos em nosso destino, com todas as suas consequências, nada mais nos resta senão aprender a lição através do sofrimento, para não os repetir mais. Então, a doença é uma experiência de salvação, na qual se manifesta a sabedoria da vida, para tirar o indivíduo do impasse em que ele, por ter errado, caiu. O homem recebe apenas o mal que, na sua inconsciência, lançou contra si mesmo, sendo agora obrigado a suportá-lo. Porém, assim como a morte contém o princípio da ressurreição, e dentro da ruína do sistema decaído no antissistema, está presente e trabalha o Deus imanente para reconduzir tudo novamente ao estado perfeito de sistema, também no fundo do sofrimento está o impulso para o bem-estar, e no íntimo da doença, a vida trabalha para restaurar novamente a saúde. Eis a quão profundos equilíbrios a vida obedece. Pode-se concluir, então, que a doença não pode ser definitivamente eliminada senão pelo método da penitência, com o correlativo aprendizado da lição, a qual é transmitida ao subconsciente, onde fica retida, para que o erro não se repita no futuro. Esta conclusão concorda com a precedente, confirmando a possibilidade de se tratar as neuroses com o método da obediência à lei, através da sublimação, que corrige os velhos impulsos, ensinando a praticar outros novos,
de um plano biológico superior. O mundo luta desesperadamente contra a dor, mas não sabe o que ela é, ignorando qual a razão de sua existência e a sua função no seio do equilíbrio universal. Assim, o mundo luta contra os últimos efeitos sem atingir as causas, e o resultado de tais métodos é que a dor permanece. É necessário entender que somente poderemos alcançar bons resultados se agirmos conforme a lei, cumprindo a sua vontade, seguindo os seus impulsos e acompanhando o caminho de suas forças. Mas, se quisermos agir contra a lei, opondo-nos à suprema vontade, que, canalizando tudo em sua corrente, dirige e movimenta o universo, então não encontraremos senão resistência e dificuldades, tornando-se vãos todos os nossos esforços, porque estarão sendo lançados contra poderes superiores que não podem ser vencidos. Observemos agora outros aspectos da pesquisa psicanalítica, para individuar outro método no tratamento das doenças mentais, realizado através da penetração introspectiva nas camadas profundas da personalidade do paciente. Para entender toda a personalidade humana, é necessário observá-la nos seus vários níveis. O consciente está na superfície, onde se realiza a vida, desenvolvendo-se a parte ativa da nova experimentação, que aumenta o patrimônio do conhecimento e das qualidades do indivíduo. Esta é uma zona em contínuo movimento, feita de pequenos fatos sucessivos no tempo, encadeados uns aos outros. Trata-se de uma zona analítica, feita de pormenores exteriores, práticos e concretos, que constituem a nossa chamada realidade da vida. Nesta zona, realiza-se o novo trabalho de construção da personalidade ao longo do caminho evolutivo. Debaixo desta zona, na qual o homem comum vive a sua vida de cada dia, há outras zonas sobrepostas, situadas fora desse consciente, no inconsciente. A tarefa da psicanálise é pesquisar essa imensa parte de nós, que está submersa e escondida no subconsciente. Esta zona é fundamental no ser humano e existe sem que ele tenha conhecimento dela, constituindo sempre o mais íntimo âmago do nosso eu. Nela, as tempestades sensórias da superfície acalmam-se e o pensamento, ao invés de ser analítico e feito de pormenores exteriores, é vasto, interior e profundo, funcionando por visões de conjunto, dirigido não para a exploração do novo e da construção do eu, mas para a assimilação e conservação do velho. Nesta zona, temos camadas diferentes, uma debaixo da outra, cada vez mais profundas, às quais, por estratificação, vai descendo e se fixando tudo o que foi vivido pelo consciente na superfície. Se por um lado, para se realizar no plano da vida prática, o homem tem que se projetar ativo e dinâmico para fora, no seu ambiente, por outro lado, para conhecer esse seu mundo interior, ele tem, ao contrário, que se concentrar em si mesmo, em calma e silêncio, escutando as vibrações sutis desse outro ambiente subterrâneo. A maioria vive somente a vida de superfície, que contém apenas uma parte dos valores do ser,
escapando-lhe todo o restante num profundo mistério. Qual é a lógica desse comportamento? A projeção neste mundo exterior dos sentidos e da matéria é o resultado da queda do sistema no antissistema, que significa a descida do espírito na matéria. No terreno do antissistema, ou seja, na matéria, o homem vai realizando ao longo do seu caminho involutivo-evolutivo o trabalho para voltar ao sistema, ou seja, ao espírito, reconstruindo-se como tal através da sua experiência exterior no seio da matéria, seu atual reino. Por esse processo, lutando no seio do antissistema, o homem vai acumulando nele tudo que vai reconquistando do sistema. Assim, a experiência de cada vida deixa acumulada debaixo da superfície uma nova camada em cima das antigas. Ao mesmo tempo, o ser transporta o seu trabalho de conquista criadora para um nível mais alto, enquanto a zona da experimentação ativa levanta-se para um plano biológico mais adiantado, onde se repete o mesmo processo, e assim por diante. Em nosso ambiente terrestre, o biótipo de homem que mais se encontra é aquele extrovertido, dirigido para fora, atuando no seu ambiente material, no qual ele realiza a sua vida, enquanto é mais raro o biótipo introvertido, dirigido para dentro, atuando no seu mundo interior, no qual ele realiza a sua vida. O tipo extrovertido representa o mundo involuído da matéria, que gravita para o antissistema. O tipo introvertido representa o mundo evoluído do espírito, que gravita para o sistema. Os dois estão nos antípodas e um julga o outro em relação à sua posição. O tipo extrovertido avisa o tipo introvertido do perigo de perder contato com a realidade da matéria e esquecer das férreas necessidades da luta pela vida. O tipo introvertido avisa o tipo extrovertido do perigo de acreditar no mundo, que é tão somente uma grande ilusão, e ignorar as grandes verdades das quais a vida depende. Qual dos dois tem razão? Quem vive apenas no nível da superfície percebe somente os pormenores e as aparências, sendo capaz de resolver os pequenos problemas e vencer na luta de cada dia, mas está cercado de mistérios e desnorteado a respeito dos grandes problemas, razão pela qual, nas questões de longo prazo, comete erros que terá de pagar depois e, no final, é apanhado desprevenido pela morte. Ele tem razão e vence, mas somente relativamente ao seu mundo e enquanto vive neste. Quase nada além disso ele sabe ou pode fazer. Por outro lado, quem olha na profundeza, atrás das aparências exteriores, descobre, ao contrário, uma realidade interior mais profunda, atingindo o conhecimento da sua verdadeira natureza e do seu destino numa visão de conjunto. Ele pode, então, por si próprio, orientar-se a respeito dos grandes objetivos de sua vida e se dirigir inteligentemente para atingi-los, seguindo planos superiores vastíssimos, os quais são completamente inacessíveis ao outro tipo, que por isso é servo do destino, enquanto ele é dono. Em cada um dos dois casos, há resultados diferentes,
com vantagens e desvantagens. Um ser completo deveria saber realizar as duas formas de pesquisa, mas é raro que isto possa acontecer. Assim, cada um dos dois acaba vivendo o seu respectivo tipo de vida. O tipo extrovertido vive a vida exterior, prática e compensada por sucessos imediatos, terminando em desejos insatisfeitos e desilusão diante da morte, no desconhecido. O tipo introvertido vive a vida interior, que é incompreendida no mundo e condenada por derrotas imediatas, mas que na morte desemboca numa continuação de vida conhecida e prevista, na qual o indivíduo bem orientado realiza seus desejos. Também nas religiões, a maioria pertence ao tipo extrovertido, sendo que tais religiões aparecerão como irreligiosas ou mesmo como ausência de religião para o homem do tipo introvertido. Para os dois tipos, os valores da vida são diferentes. O que vale para o tipo extrovertido são os recursos materiais. O que vale para o tipo introvertido são os recursos espirituais. Para o primeiro tipo, a finalidade da vida está na terra, em função do que ele entende e trabalha. Para o segundo tipo, a finalidade da vida está fora da terra, em função do que ele entende e trabalha. Ainda que o tipo extrovertido esteja convencido de ser honesto e religioso, a sua maneira prática e interesseira de conceber as coisas espirituais representa uma contínua profanação para o tipo introvertido. Ora, a função da psicanálise é ajudar o homem comum do tipo extrovertido a penetrar naquele mundo interior do tipo introvertido, ensinando-lhe a praticar pesquisas interiores profundas por introspecção, para ajudá-lo a descobrir o conteúdo de sua personalidade e desvendar o mistério escondido fora do consciente, revelando assim o seu destino individual e orientando a sua conduta em função dele, até chegar ao tratamento das doenças, neuroses e complexos, que dependem deste mundo interior. Estas questões são todas conexas e fazem parte do grande problema da personalidade humana, que é o ponto central da psicanálise. As grandes descobertas da psicologia e da parapsicologia do futuro nascerão desta análise que desce às mais secretas camadas interiores do eu. Esta nova ciência aparece hoje porque agora os limites da mente humana estão se ampliando para novos horizontes como resultado da evolução, o que exige um conhecimento mais profundo de nossa personalidade. A continuação da vida no tempo leva a um aumento progressivo das experiências e do conhecimento adquirido, resultando numa fatal acumulação em nós mesmos de um material que, tornando-se sempre maior, não pode deixar de acabar explodindo para além dos velhos limites. Este é o resultado atual do amadurecimento biológico da raça humana. Por isso, hoje surgiu a psicanálise, ciência inconcebível nos séculos passados, em que todos viviam satisfeitos na mais profunda ignorância dos problemas da personalidade humana. Naquela época, tudo,
tanto a conduta como as leis civis e religiosas, era dirigido pelos impulsos instintivos do subconsciente e pela respectiva forma mental, que representava a unidade de medida das verdades dominantes. Hoje, com o constante aumento da prevalência do elemento psíquico em nossa cada vez mais complicada vida social, torna-se sempre mais necessário o conhecimento de nossa personalidade, com tudo o que ela contém e que dela pode nascer. A prática de uma vida psicologicamente mais refinada exige a solução de problemas até agora desconhecidos, situados além da superfície das aparências. O homem começa a entender a vantagem de viver com maior conhecimento e inteligência. Neste ponto, pode surgir uma dúvida que é necessário esclarecer. Com a finalidade de orientar mais inteligentemente o indivíduo na direção de sua conduta para atingir uma vida melhor, que valor podem representar as profundas pesquisas interiores da psicanálise quando sabemos que o subconsciente nada mais contém senão o nosso passado, aquela parte inferior do nosso ser, atrasada, involuída, animal, já superada hoje? Que vantagem poderemos tirar deste mergulho na pior parte de nossa personalidade? Por que, então, descer a estas camadas profundas, onde não se pode encontrar nada além do que foi vivido nos níveis biológicos inferiores? É verdade que por este caminho às avessas poderíamos chegar ao fundo do antissistema, ou seja, ao fundo da queda. Mas é verdade também que, precedendo este ponto, há toda a história da descida, desde o seu ponto de partida, que foi o sistema. Esta história não foi destruída, mas está apenas latente, esquecida, sepultada na ignorância do ser. O período atual de evolução está contido nesta história, constituindo a segunda fase, oposta e complementar ao primeiro período, o involutivo, do mesmo ciclo de ida e volta. O percurso evolutivo depende do precedente percurso involutivo, sem o qual não poderia existir. A segunda parte do fenômeno não pode ser entendida senão como consequência da sua primeira parte. Uma vez que é consequência, a evolução não pode existir sozinha nem criar uma nova lei própria, mas apenas pode existir em função do precedente período de involução, funcionando somente como reconstrução daquilo que foi destruído pela queda, ou seja, somente como reconstrução do sistema e do domínio da lei de Deus. Temos de entender bem essa afirmação. A evolução não pode ser uma criação de algo novo. Esta é a razão pela qual o seu caminho já está marcado antes de ser percorrido, pois trata-se tão somente de passar através dele em sentido oposto, repetindo em subida o caminho que já foi percorrido em descida. É por isso que a evolução já possui o seu ponto de partida e de chegada. Trata-se de um fenômeno contido na ordem da lei, de onde nada pode sair, sendo por isso orientado com antecedência, sem jamais estar abandonado ao acaso, mas sempre submetido a princípios pré-estabelecidos, que o dirigem para um seu evidente telefinalismo.
Eis o imenso mundo que as profundas pesquisas interiores podem revelar. Além das camadas inferiores situadas no subconsciente, há esta grande história maior, de cujas profundezas o sistema continua enviando os seus apelos para conduzir o ser à salvação, trazendo-o de volta ao seu seio. Desse modo, se os piores impulsos nos chegam dos baixos níveis da evolução, os melhores provêm deste outro passado, que, embora muito mais longínquo, nem por isso está morto, mas sim apenas adormecido, e que vai, com a evolução, despertando e se reconstituindo. Assim, esta observação introspectiva pode nos revelar toda a nossa história, com tudo o que ela contém, mostrando não somente o nosso passado inferior, mas também o nosso mais longínquo passado superior, do qual decaímos. Com isto, os resultados desta introspecção podem nos mostrar também o que está potencialmente contido no plano geral da evolução, indicando-nos assim o seu futuro desenvolvimento e, portanto, o nosso porvir. Eis então que esta nossa pesquisa interior, depois de ter atravessado as camadas inferiores situadas no subconsciente, pode se dilatar além delas e alcançar a visão de um mais vasto inconsciente, onde está contido um passado mais longínquo, que retorna e já alvorece na consciência dos mais evoluídos, na qual este passado, percebido pelas intuições do superconsciente, vai se revelando como antecipação do futuro. Eis como a introspecção e as profundas pesquisas de uma psicanálise muito mais vasta podem orientar o indivíduo para uma vida melhor, dirigindo a sua conduta. Uma psicanálise completa não pode ficar limitada ao tratamento das doenças nervosas e mentais. Ela tem que entrar no terreno ético para dirigir com inteligência a conduta humana. Suas pesquisas devem abranger todo o imenso campo do inconsciente, situado fora do controle imediato do consciente, penetrando os mistérios da personalidade não somente no terreno do subconsciente, mas também naquele do superconsciente. Elas devem atingir não apenas o passado do indivíduo, mas, sobretudo, o seu futuro, numa visão de conjunto em que passado e futuro fundem-se no mesmo problema. Assim, a penetração psicanalítica do inconsciente poderá ser completa, porque atingirá ambos os seus aspectos, o subconsciente e o superconsciente. Depois destas explicações, já podemos entender melhor o sentido daquilo que foi falado no início do presente capítulo, onde afirmamos que a psicanálise tem que entrar no terreno do superconsciente, no qual se realizam as novas construções do eu. Agora podemos compreender como e por que é possível realizar isto, bastando para tanto a psicanálise utilizar a técnica da superação evolutiva, praticando o tratamento das neuroses pelo caminho da sublimação. Observemos agora algumas posições mais próximas da personalidade, enfrentando problemas mais específicos e acessíveis, cujo tratamento é a tarefa da psicanálise atual. Trata-se dos problemas do subconsciente ligados ao conteúdo das suas camadas mais recentes,
que foram nele estratificadas nas vidas precedentes e que são analisados na pesquisa do período antes do nascimento. Desenvolveremos assim os conceitos com os quais iniciamos este capítulo. Tal pesquisa tem importância não somente teórica e filosófica, mas também prática. No tratamento das doenças, a ciência vai apenas até as causas próximas e não às remotas. Mas, enquanto as causas remotas não forem atingidas, o problema da libertação da dor não poderá ser resolvido. Para tratar exaustivamente os seus casos, a psicanálise tem que conhecer não apenas a técnica do duplo ritmo vida-morte, pela qual o crescimento e a construção da personalidade se realizam, mas também saber qual o trabalho que o ser realiza no período pré-natal, antes do nascimento físico. Além disso, é necessário que ela saiba como as experiências da vida precedente incorporam-se no eu, tornando-se lição aprendida e constituindo os impulsos instintivos que depois emergem do subconsciente. Como se realiza o fenômeno da estratificação das camadas sobrepostas. Como funciona o processo pelo qual aquilo que foi vivido na forma de consciente sensório numa vida torna-se depois produto automático do subconsciente na vida sucessiva. Como e onde se constrói a parte determinística de nosso destino, a qual, por ser esta efeito fatal da semeadura realizada no passado, estamos fatalmente sujeitos. Sem conhecer a primeira origem dos complexos, a psicanálise não poderá fazer um verdadeiro tratamento deles, sobretudo para aqueles mais profundos e radicados, cujas causas determinantes não é possível encontrar na vida presente, sendo necessário, por isso, procurá-las nas vidas precedentes, cuja história a psicanálise terá de aprender a ler, pois ela está escrita no subconsciente, como já explicamos. Há qualidades individuais cuja presença a hereditariedade, pais, filhos, antepassados, descendentes, não basta para explicar. O processo evolutivo não pode ficar todo ele confiado somente à transmissão do organismo físico, uma vez que a reprodução ocorre na juventude, quando a experiência adquirida pelos pais é mínima, ao passo que para a evolução poder assegurar a sua continuidade e acumular os frutos de seu trabalho, a reprodução deveria se realizar na velhice, no final da vida dos pais, quando eles possuem o máximo de sabedoria a transmitir. A biologia só conhece o canal da evolução da forma física, pelo qual são transmitidas as qualidades orgânicas, que constituem as conquistas fisiológicas. Mas, para transferir as qualidades e conquistas espirituais, que são de natureza diferente e se tornam cada vez mais importantes quanto mais a vida evolui, tem que existir outro canal de transmissão, sendo este, no dualismo universal, justamente o outro polo do fenômeno, constituindo a sua parte inversa e complementar, na qual o processo se completa e se equilibra. Este canal tem que ser individual e pessoal, pois de outra forma não se poderia realizar o fenômeno da construção do eu através da evolução, porque o trabalho de uma vida ficaria desligado de outra,
faltando ao progresso uma continuidade e desenvolvimento lógicos, uma vez que assim ele seria o resultado de incontáveis experiências realizadas por diferentes indivíduos, todas elas desconexas ou misturadas na desordem do caos. Nesta confusão, cada um seria obrigado a viver em função de outros, não importa se antepassados ou mesmo desconhecidos, de cujas ações ele teria que sofrer as fatais consequências, ficando sujeito à injustiça de estar privado de liberdade e responsabilidade individual, condição totalmente contrária à justiça, pois o indivíduo teria de sofrer pela culpa de quem viveu anteriormente, tendo que aceitar um destino construído por outros. A psicanálise não pode prescindir do exame do paciente no período pré-natal. Ela já admite o registro das experiências no subconsciente, onde elas ficam gravadas e de onde, depois, emergem no consciente. Nesta pesquisa, porém, a psicanálise para no momento do nascimento e, assim, ignora o que houve antes, deixando de retroceder até atingir o terreno onde foi feita a primeira semeadura das condições atuais. Como se pode, então, desfazer um trabalho errado ou endireitar um caminho torcido sem conhecê-lo todo desde o seu início? Como se pode corrigir um defeito com um tratamento oposto sem conhecer todo o processo de sua formação e desenvolvimento? A psicanálise trabalha na parte espiritual do ser, cuja evolução é um processo único, devido à persistência do eu individual ao longo do percurso do seu caminho ascensional, que vai do antissistema para o sistema. O médico do organismo físico pode, até certo ponto, limitar-se ao presente, isolando-o desse seu imenso passado. Tal restrição, porém, não pode ser aplicada pelo médico do organismo espiritual. O psicanalista tem que observar o processo do desenvolvimento da personalidade do paciente para descobrir qual foi o choque inicial que gerou o complexo a ser tratado e qual o caminho por ele percorrido, a fim de acompanhá-lo até o seu estado presente, que só assim pode ser entendido. Enquanto não levarmos em conta tudo isto, nossos métodos diagnósticos serão incompletos. Mas nem mesmo o médico que trata somente do corpo pode prescindir completamente de tais fatos. Espírito e matéria são conexos, podendo haver doenças físicas decorrentes de causas espirituais. Há doenças que são consequência de desequilíbrios no sistema nervoso, que dirige o funcionamento do sistema vegetativo. Portanto, as doenças com verdadeira base anímica podem representar apenas a última fase da seguinte série de momentos sucessivos. Primeiro, desordem espiritual. Segundo, desorientação psíquica. Terceiro, desequilíbrio nervoso. Quarto, distúrbios funcionais. Quinto, alteração do ritmo vegetativo. Sexto, doença orgânica. É somente esta última etapa que o médico percebe e trata isoladamente, deixando de levar em conta os seus precedentes e, assim, de eliminar as suas primeiras causas. O conhecimento que a psicanálise tem do subconsciente é incompleto, porque abrange somente as camadas mais recentes e superficiais da personalidade.
Ora, o conhecimento de apenas um trecho da história do paciente não pode bastar para julgar o seu caso e tratá-lo. É necessário estender a pesquisa até as camadas profundas do eu, não se detendo no momento do nascimento, no qual a personalidade aparece já feita, como resultado do seu longo passado. É muito bom o método de analisar todas as manifestações instintivas do subconsciente, observando tudo o que vemos ressurgir dele nos sonhos. Mas não poderemos entender o significado destes produtos nem saber como neutralizá-los se não soubermos retroceder ao longo de todo o caminho de seu desenvolvimento. Acompanhemos então esta nova psicanálise no seu caminho retrospectivo da vida do indivíduo antes do nascimento. Antes de tudo, há o período de prelúdio à existência física, vivido no ventre da mãe. Com a fecundação do óvulo materno, inicia-se a queda e a fusão do espírito na matéria, período no qual é realizado o trabalho do eu para se revestir de uma forma que lhe permita entrar em contato com o mundo físico. Esta fase representa a descida no antissistema, constituindo o período mais obscuro e doloroso da vida. E isso tanto mais quanto mais o ser é evoluído, porque assim tanto maior é a descida como perda de liberdade e conhecimento. Mas nem por isso o ser torna-se insensível e perde a sua receptividade. É neste estado de permanência dentro do ventre materno que o ser é mais vulnerável, porque não possui nenhum meio para se defender e reagir, encontrando-se em posição de completa passividade e impressionabilidade. Ele tem que aceitar e absorver tudo o que lhe chega da parte do organismo físico-psíquico da mãe, que lhe fornece todo o material para a construção do corpo. Assim, vai-se imprimindo no eu do feto o estado orgânico e mental da mãe, que pode ser bom ou mau, alegre ou triste, sadio ou doente, sendo transferido como tal à personalidade do filho. O feto percebe todos os movimentos maternos, suas crises nervosas, seus esforços e sofrimentos, recebendo assim impressões e choques que ficam gravados no subconsciente, de onde depois ressurgirão na forma de impulsos e complexos. O terreno da psicanálise é sobretudo este das influências mentais por parte da mãe sobre o organismo psíquico do filho, um campo importante de pesquisas para descobrir a origem de muitos dos impulsos instintivos, atitudes mentais e complexos do filho. Apesar de tudo isto, a sua personalidade já estava feita. A estratificação deste período nada mais é senão uma das mais recentes, debaixo da qual existem camadas mais velhas e profundas, acumuladas nas vidas precedentes. Para chegar até lá, é preciso aprofundar a pesquisa no período pré-natal. O ser que se encontra no feto, utilizando o material orgânico fornecido pelo pai e pela mãe, já construiu a sua personalidade até um determinado ponto de sua evolução e inicia agora, em continuação, um novo trecho daquele caminho e trabalho, do qual ela representa o resultado. Ora, como este resultado passa de uma vida para outra? O que acontece e qual é a forma de vida no período de além-túmulo?
É preciso enfrentar o problema da personalidade humana em todos os seus aspectos, conhecendo a sua história em todos os seus momentos, inclusive nos períodos de existência que chamamos de morte. Kant afirmou que passar da forma de vida do ser vivo à forma de vida do ser que chamamos de morto significa, abre aspas, uma metamorfose da percepção sensória em percepção espiritual. Isto é o que constitui o outro mundo. Não se trata, então, de um lugar diferente, mas só de uma diferente maneira de perceber. Fecha aspas. Palestras sobre psicologia de Kant. Eis que Kant intuiu a presença de duas formas de percepção opostas. Mas o que significa exatamente percepção sensória e percepção espiritual? Procuremos responder a todas estas perguntas. Pela lei do dualismo universal, que tudo divide e reúne em duas partes inversas e complementares, como consequência da originária cisão em sistema e antissistema, também o ser, na sua unidade, está dividido em duas partes inversas e complementares, que constituem os dois polos do eu, o consciente, positivo, e o inconsciente, negativo. Quando se iniciou a fase evolutiva, ainda no nível do antissistema ou matéria, o inconsciente era tudo e a ignorância dominava todo o ser. Tal estado constituía um vazio que cabia à experimentação da existência, como já vimos, preencher por camadas sucessivas sobrepostas ao longo da subida da evolução, para escalar o céu, voltando assim ao espírito, ou seja, ao sistema. Em nossa vida, essas duas partes cumprem duas funções opostas, dois trabalhos que se completam reciprocamente. O ser oscila de um ao outro nas suas duas formas de existência, que são a vida e a morte. Eles são alternados. Um funciona no período de vida encarnado, o outro no período de vida desencarnado. Sempre ansiosa por atingir o seu objetivo final, a vida nunca para no seu trabalho evolutivo, ao longo do qual ocorre uma contínua inversão, de modo que ele se realiza sempre emborcando a sua posição relativamente à posição precedente. Quais são, então, esses dois tipos de trabalho? No período de vida encarnado, o ser executa de forma consciente a fase do seu trabalho de construção da personalidade, projetando-se por meio dos sentidos no mundo exterior, no ambiente físico terrestre, onde ele realiza experiências e recebe as impressões das respectivas reações, que vão lhe ensinando, por intermédio da dor, a distinguir nos seus movimentos quais aqueles certos e quais os errados, tudo em relação à lei, cujo conteúdo representa a lição que o ser tem que aprender para voltar ao sistema. A cada momento, tudo fica registrado e armazenado no inconsciente. No período de vida desencarnado, o ser faz o trabalho oposto, percorrendo a fase inversa do mesmo trabalho bipolar, numa forma que, relativamente à precedente, parece passiva e inconsciente, mas que, em substância, é igualmente de atividade e consciência, constituindo simplesmente uma forma situada nos antípodas.
Trata-se, então, somente de dois tipos de trabalho, cada um a seu tempo, sendo ambos ativos e conscientes. Em outras palavras, trata-se de duas posições do mesmo trabalho construtivo do eu, sendo cada uma alternadamente ativa e consciente com relação à outra, que ao mesmo tempo encontra-se na fase oposta de descanso, passiva e inconsciente. Durante este seu período de desencarnado, existindo em ambiente imaterial, o ser realiza um trabalho interior de caráter introspectivo, no qual ele, meditando, entendendo e organizando todas as impressões registradas e armazenadas no período de encarnado, transforma em substância própria tudo que foi rapidamente engolido durante a sua vida na matéria. Na fase de encarnado, as experiências vividas e os respectivos resultados foram apenas guardados e gravados, por isso ainda não constituem um ensinamento compreendido e aprendido. É necessário agora um trabalho diferente, que complete o precedente, realizando um processo inverso de elaboração, digestão e assimilação desse material, a fim de torná-lo qualidade da personalidade, patrimônio do eu, impulso instintivo, forma na qual tudo deverá depois, na fase de atividade, ressurgir no consciente. Sem esse segundo trabalho de assimilação, o eu não poderia, através de suas vidas, realizar seu crescimento, enriquecimento e desenvolvimento, que representam o conteúdo e a função da evolução. Eis o tipo de trabalho que o ser realiza no período de desencarnado, constituindo uma forma de atividade inversa e complementar à do período de encarnado. Eis o binário que, em duas formas opostas, garante a continuidade do processo evolutivo. Eis o fio condutor através do qual a psicanálise pode percorrer, voltando para trás, o caminho que o indivíduo percorreu do seu passado até o momento atual de sua história. À semelhança das condições enfrentadas durante o dia e a noite, a existência do ser oscila entre duas posições. Uma no período de encarnado, num estado acordado em relação à matéria, mas adormecido no que respeita ao espírito. E outra no período de desencarnado, num estado adormecido em relação à matéria, mas acordado no que respeita ao espírito. A passagem da vida de sua forma desperta à outra na morte representa um deslocamento do centro ativo do eu para o interior, fazendo voltar-se para dentro tudo que antes estava dirigido para fora. A passagem de sua forma adormecida na morte àquela desperta na vida representa um deslocamento do centro ativo do eu para o exterior, fazendo voltar-se para fora tudo que antes estava dirigido para dentro. Assim, o período de exteriorização completa-se com o oposto período de interiorização. Em relação ao mundo físico, é ativa e positiva a fase vida, enquanto é passiva e negativa a fase morte. Em relação ao mundo espiritual, é ativa e positiva a fase morte, enquanto é passiva e negativa a fase vida.
Um desencarnado é um adormecido em relação aos vivos, e pelo seu nascimento físico acordará em nosso mundo da matéria. Um encarnado é um adormecido em relação aos mortos, e pela sua morte acordará no mundo espiritual. Com esta inversão de posições, é possível para o ser realizar um trabalho contínuo, alternando o período ativo entre cada um dos dois lados, ao mesmo tempo em que descansa do outro. Uma concepção completa da vida somente pode ser obtida se juntarmos ambas as fases opostas. Ela constitui um contínuo adormecer de um lado e acordar do outro, alternadamente, sempre trabalhando no lado acordado, enquanto repousa no lado adormecido. Eis então que a vida do além-túmulo significa um despertar da consciência na profundeza do inconsciente, enquanto esta consciência permanece limitada à sua superfície no período de vida na matéria. E toda a história do indivíduo está escrita justamente naquela profundeza, onde fica escondida a parte mais importante e secreta da sua personalidade, aquela que é tarefa da psicanálise descobrir. Em substância, trata-se de dois aspectos ou momentos do mesmo fenômeno, no qual a mesma consciência vai oscilando de um polo ao outro do eu, percorrendo-o completamente por meio de duas diferentes formas de atividade e aprendizagem, nas quais ele fica sempre desperto para trabalhar na sua construção, ora no período de encarnado, ora no período de desencarnado. Ambas as formas de atividade são necessárias, assim como são também as funções de comer e digerir. O período de encarnado constitui a fase da conquista para se apoderar do material. O período de desencarnado constitui a fase de sua absorção, ambas com o mesmo objetivo, que é sempre o enriquecimento do eu. Portanto, tudo o que pertenceu à vida permanece vivo após a morte, que é tão somente relativa e aparente, constituindo apenas um parêntese de repouso com respeito à parte oposta, que se torna ativa no período da vida. Então, a verdadeira vida, que é a do espírito no estado de desencarnado, fica interrompida pela sua forma oposta no estado de encarnado, como consequência da queda no antissistema, repetida por este período de existência na matéria, do qual, porém, com a evolução, que significa regresso ao sistema, o ser vai sempre mais se libertando. Podemos agora compreender quão incompleta é uma psicanálise que fica limitada à observação apenas do período físico desse duplo processo da vida, tornando-se assim incapaz para julgar qualquer assunto pertencente à personalidade humana. O que mais interessa para desvendar os mistérios da personalidade humana é penetrar o conteúdo e o sentido dessa outra vida interior, que na fase atual de vida física está adormecida no inconsciente. O que acontece nesta estranha forma de existência que vivemos depois de ter pertencido ao mundo físico e antes de voltar a ele? Podemos agora ver como se realiza
o processo do crescimento do eu em evolução. As experiências da vida descem ao subconsciente, estratificando-se nele por camadas sucessivas e ficando ali gravadas e armazenadas. O período de desencarnado não é para captar novas experiências no mundo exterior, mas sim para trabalhar no mundo interior, a fim de elaborar tudo que foi adquirido, meditando sobre as experiências vividas. Este é o material a analisar, compreender e ordenar, num profundo exame de consciência, a fim de entender o que foi feito e o que é necessário ainda fazer, para, assim orientado, tomar decisões e diretrizes que permitam continuar o caminho da evolução na nova vida que seguirá. Isto pode significar a tomada de resoluções tremendas, às quais depois o ser poderá ficar fatalmente acorrentado. No estudo da personalidade humana, é necessário levar também em conta tais autossugestões por nós mesmos impressas no subconsciente durante o período pré-natal, porque depois, no período da vida física, elas podem ressurgir do subconsciente na forma de impulsos instintivos e ideias inatas, enxertando-se irresistíveis na parte determinística de nosso destino. Nas jazidas do subconsciente fica depositado tudo o que nele colocamos. De lá, tudo está pronto para ressuscitar no consciente da vida atual. Em substância, trata-se de uma restituição, pela qual o subconsciente devolve ao consciente o material que este conquistou e lhe transmitiu durante a vida, o qual, porém, retorna a ele agora elaborado e assimilado em forma de impulsos e qualidades pessoais. Isto prova o quanto as duas formas de vida estão fundidas na mesma unidade, da qual representam tão somente dois aspectos ou momentos. Há entre elas, tal como entre dois vasos comunicantes, uma contínua troca do material construtivo da personalidade, que pode assim, passando de uma forma para outra forma, ser sucessivamente adquirido, ingerido, elaborado e assimilado, atravessando todas as fases do processo construtivo do eu, até ficar, por fim, definitivamente assimilado. Temos que levar em conta também outro fato. Nestes dois tipos de vida, apesar de interrompidos a cada passo, para cada um se mudar na sua forma contrária, existe uma continuidade, pelo fato de que cada um, depois dessa interrupção no período oposto, volta à sua forma de vida precedente. Vemos então que se trata, em substância, de duas imensas vidas, uma em cada polo do ser, o positivo e o negativo. Estas duas vidas abrangem todo o caminho evolutivo, como vidas maiores, nas quais os pequenos trechos de cada vida particular juntam-se numa série, constituindo assim uma vida completa de cada um dos dois tipos. Temos então, de um lado, uma imensa vida de tipo físico e, de outro lado, uma imensa vida de tipo espiritual. O que acontece então como resultado da evolução? A vida de tipo negativo ou físico
corresponde ao antissistema, e a vida de tipo positivo ou espiritual corresponde ao sistema. A tarefa da evolução é transformar o primeiro tipo de existência no segundo. Trata-se de um processo evolutivo, cuja finalidade é endireitar o inverso processo involutivo, que emborcou o tipo de existência do sistema no oposto tipo de existência do antissistema. Com a evolução, vai gradativamente diminuindo a forma de existência de tipo material do antissistema e aumentando a forma de existência de tipo espiritual do sistema. Em substância, existe uma só vida, que vai perdendo as suas características negativas e adquirindo as positivas. Trata-se de um processo de transformação das qualidades do antissistema naquelas do sistema, até que estas prevaleçam e abranjam todo o terreno da vida, tornando-a completamente positiva, condição na qual todo o negativismo do antissistema terá sido reabsorvido e neutralizado pelo processo evolutivo, cujo objetivo será assim atingido. Trata-se de duas imensas vidas, que constituem os dois aspectos de todo o existir: o aspecto negativo do antissistema, cuja potência é máxima no início do processo evolutivo, mas vai diminuindo com este até desaparecer, e o aspecto positivo do sistema, cuja potência, devido ao precedente período involutivo, foi reduzida ao mínimo no início do processo evolutivo, mas vai aumentando com este até atingir o domínio absoluto e, assim, eliminar o outro aspecto. Como podemos concluir, trata-se de uma existência única, que se realiza em duas formas opostas, oscilando entre o seu lado negativo e o seu lado positivo, mas que, devido ao impulso da evolução, vai cada vez mais se deslocando para o lado positivo, até haver transformado completamente o tipo de existência todo negativo no tipo de existência todo positivo, reintegrando o antissistema no sistema. É lógico que a vida não possa existir senão em função do maior fenômeno do universo, a transformação do antissistema em sistema. A esta altura, visando esclarecer algumas dúvidas que podem surgir, é necessário focalizar determinados pontos há pouco mencionados, que podemos agora compreender melhor e que podem interessar à psicanálise. Os fenômenos da personalidade humana diferem conforme a sua natureza, que depende da posição atingida pelo ser ao longo do caminho da evolução. A capacidade de entender e se dirigir livremente é proporcional ao grau de desenvolvimento do ser. Somente o evoluído sabe viver em estado de lucidez no período de desencarnado, fase que é ignorada em vida pelo involuído e que ele permanece ignorando. Então, sendo limitada a sua compreensão das experiências vividas, o involuído não sabe ir além de reações automáticas, retraindo-se para trás, mudando de caminho e se dirigindo para pontos diferentes daqueles em que acabou se chocando com a dor.
Assim, as resoluções de que há pouco falávamos para o indivíduo orientar sua vida futura diferem para cada um, sendo elas tanto mais inteligentes, livres e poderosas, quanto mais o ser é evoluído. Com a evolução, a reserva de sabedoria armazenada no inconsciente torna-se sempre maior, podendo, no caso de um evoluído, ser imensa, apesar de não emergir na consciência normal no período de vida material. Do nível evolutivo do ser depende a intensidade de sua vida de desencarnado, como clareza de compreensão, profundidade de penetração, autonomia de juízo, poder de decisão, organicidade de movimentos e liberdade de orientação. No período de desencarnado, o ser vive tanto mais acordado quanto mais ele é evoluído. Com a evolução, cuja função é destruir o antissistema, o sono da morte, que é produto dele, torna-se cada vez menos profundo, constituindo, no caso do evoluído, um estado bem desperto. Com a descida involutiva, a vida na matéria potencializa-se e a vida no espírito se enfraquece e adormece, enquanto com a subida evolutiva, a vida no espírito potencializa-se e a vida na matéria se enfraquece. Através da evolução, aumenta a parte do eu constituída pelo inconsciente, que é considerado como tal somente em relação à vida na matéria, mas não em relação à vida no espírito, na qual ele constitui o consciente. Isto significa que com a evolução aumenta o patrimônio espiritual por reabsorção do antissistema na reconstrução do sistema. Trata-se de uma conquista do existir em sentido positivo, ou seja, da vida no espírito ou sistema, por eliminação do seu emborcamento ao negativo, ou seja, da morte na matéria ou antissistema. Esta é a função da evolução, conquistar a vida através da destruição da morte, acordando-nos no espírito e nos libertando da inconsciência, fruto da involução. O patrimônio com o qual o indivíduo nasce é o mesmo que ele possuía no período de desencarnado. Então, a vida do indivíduo pode nos revelar o trabalho feito por ele naquele período, não só na elaboração, entendimento e assimilação das experiências vividas, mas também em relação ao que ele resolveu fazer na vida atual, como consequência de seu passado. É claro que, por permanecer consciente, um evoluído pode pensar e resolver muita coisa, dirigindo inteligentemente a sua evolução, com uma sábia e esclarecida escolha das condições de sua nova vida. Um involuído nada sabe fazer de tudo isto, razão pela qual, no seu sono, não há para ele outra possibilidade senão ser arrastado como um destroço pelas correntes da vida, obedecendo cegamente à vontade da lei. Eis que o conteúdo e o trabalho da vida de desencarnado não são iguais para todos. Quanto mais o ser evolui, tanto mais, pelo maior conhecimento, ele se torna consciente das diretrizes da lei e de suas decisões em função dela. A evolução é conquista de consciência, de autonomia e de liberdade,
porque vai do antissistema ao sistema. A vida se torna, assim, sempre mais trabalho orgânico de construção do eu e sempre menos trabalho passivo e cega tentativa. O evoluído vive com sabedoria, e isto representa uma imensa vantagem, porque o conhecimento evita o erro, que é a origem da dor. O involuído vive na ignorância, o que significa errar a cada passo e ter de pagar o erro com a dor. Para conquistar a sabedoria dos mais adiantados, que eles já alcançaram e que é agora inalienável patrimônio deles, o involuído ainda tem que errar e sofrer muito. Cada um vive com o que possui, sendo este o seu patrimônio, que varia de um indivíduo para outro conforme o trabalho realizado por ele no passado. O primitivo conhece apenas alguns truques de astúcia para enganar o próximo nesta vida, e nisto está toda a sua sabedoria, que ele usa como lícito meio de defesa, pois, tal como os animais, não possui coisa melhor. O evoluído, para cada ato seu, exige conhecer as razões profundas que o justifiquem e o tornem útil para ele, em função das supremas finalidades da existência. De tudo isto, quando se compara o caso de um involuído com o de um evoluído, pode-se depreender quão desiguais sejam, no período de desencarnado, os trabalhos de preparação para uma nova vida. Quão diversas são as premissas com que tal nova vida aparece em nosso mundo. Quão diferente, como qualidade e quantidade, pode ser a bagagem que cada indivíduo leva consigo, escondida no seu subconsciente. Eis o imenso terreno que é tarefa da psicanálise descobrir e entender, penetrando-o com as suas pesquisas. Eis como lhe será possível tratar inteligentemente das doenças psíquicas e espirituais de sua competência. Final do capítulo 8.